Fala, galerinha! Beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. Jovenzinhos, vamos começar mais uma aula de Física da semana, mais um encontro de Física aqui diretamente dos estúdios do canal Educação, para você que se encontra em casa, para você que se encontra na sua unidade escolar. Vamos que vamos, jovenzinhos! Vamos que vamos, galerinha, começar mais uma aula de física, nossas 2 aulas da semana na data de hoje. E para a gente começar a nossa aula, deixa eu dar aquele beijo, aquele abraço para todos e todas que nos acompanham. Renanzinho, deixa eu ver quais são os polos que estão aqui com a gente. Ah, esse aí não, rapaz. Deixa eu dar um abraço logo no pessoal. São esses 3 aí? São? Tem certeza? Pronto. Pois Baixa Grande do Ribeiro estão aqui com a gente. E Canavieira. Pajeú entrou agora, mas deixa eu dar aquele beijo, aquele abraço gigante para Pajeú, também está aqui com a gente. Galerinha, aos meus queridos que estão nos assistindo pelo YouTube, sejam bem-vindos também. E, pouco a pouco, à medida que você for chegando, os polos que estão com a gente pelo IPTV, eu quero saber qual unidade escolar de vocês, tá? Coloque aí no chat, nas mensagens públicas, a unidade escolar, dê aquele bom dia especial, né? Baixa Grande do Ribeiro, já deu aquele bom dia especial, e aí eu quero saber de vocês a unidade escolar, tá bom? Para a gente saber de onde vocês estão falando, até onde a nossa aula está chegando e a interação ela se tornar máxima, beleza? Vamos que vamos, jovenzinhos, vamos começar aqui a nossa aula e vamos continuar falando de óptica geométrica. Assunto maravilhoso, assunto maravigold, tá? Vamos começar aqui a nossa aula, jovenzinhos, falando de princípios dos raios de luz, tá? Princípios dos raios luminosos. Na última aula, nós falamos sobre os fundamentos da óptica. Então, a gente definiu o que era óptica geométrica, a gente falou dos meios ópticos, da cor da luz, da cor dos objetos. Falamos que os raios podem ser convergentes, divergentes, podem ser paralelos. Hoje, nós vamos estudar os princípios que regem a luz. Então, se a luz ela obedecer esses 3 princípios, pronto. Então, eu tenho essa luz seguindo a óptica geométrica, tá? Então, para a luz estar associada à óptica geométrica, ela tem que seguir esses 3 princípios dos raios luminosos, certo? Então, na aula de hoje, a gente começa a falar de óptica geométrica na data do dia 18 de agosto e vamos começar a falar da óptica geométrica, lembrando quais são esses 3 princípios, tá? O princípio da propagação retilínea, o princípio da reversibilidade dos raios luminosos e o princípio da independência da luz. Depois que a gente trabalhar com esses 3 princípios, meus queridos, nós vamos para as aplicações. Aplicações, professor? Isso. Aplicações dos princípios da óptica geométrica. Que seria trabalhar com situações que formam sombra, situações que formam penumbra. A gente vai falar dos eclipses e da câmara escura de orifício, que é um objeto, um instrumento óptico que antecede as câmeras fotográficas, tá bom? Certo, jovenzinhos? Galerinha de Jacobina está aqui presente conosco também. Volta bem aí o chat, Renan, lá de cima. Isso. Que a galerinha de Jacobina está falando diretamente da unidade escolar Severo Rocha, né? Jacobina do meu Piauí. Um grande abraço, um grande beijo para os meus queridos da unidade escolar Severo Rocha.
Baixa Grande do Ribeiro está falando do Riachão dos Paulos, um município de Baixa Grande do Ribeiro, Piauí. Muito bom dia, jovenzinhos de Riachão dos Paulos. Forte abraço para vocês, meus lindos. E também temos representante também de Baixa Grande do Ribeiro, diretamente da unidade Ulisses Guimarães. Outro polozinho representante de Baixa Grande do Ribeiro está falando de Ulisses Guimarães, da escola Ulisses Guimarães, né? Forte abraço também para os meus lindos que estão diretamente da escola Ulisses Guimarães. Muito bem, muito bem, muito bem. Por nada, meus queridos. Vamos então começar a nossa aula. Preparados? Começando aqui a nossa aula, eu vou dizer para vocês quando que nós temos a luz seguindo esses 3 princípios. Quais são eles, professor? Lá embaixo, no último tópicozinho, eu dou nome a esses princípios. Você tem o princípio da propagação retilínea da luz. Eu vou dizer o que é esse princípio. Princípio da independência dos raios de luz e o princípio da reversibilidade dos raios de luz, tá? Você tem esses 3 princípios que vamos analisá-los durante a nossa aula, mas para que nós vamos analisar esses princípios e quando nós vamos analisá-los? Bom, para explicar o que são esses princípios, a gente vai lembrar do seguinte. O que é princípio, jovem? Princípio. Princípio, meus queridos, é algo, tá? Algo explicativo. É algo explicativo para determinada situação. E é algo que inicia alguma coisa. Por isso que ele é princípio, né? Ele dá um início de um fenômeno, de alguma explicação. E esses princípios, eles são semelhantes a leis, tá? São semelhantes a leis. E eles podem ser provados, tá? Princípios e leis, eles andam juntos, né? Princípios e leis andam juntos. Princípios, juntamente com leis, podem ser provados, tá? E são associados a situações cotidianas. São associados a fenômenos, nesse caso, físicos, né? Então, jovens, esses princípios, eles tentam explicar o comportamento dos raios de luz em diferentes situações. Então, nós estudamos esses princípios para isso, para que a gente possa o quê? Explicar o comportamento dos raios de luz. Mas eu não posso usar esses princípios em todas as situações, sabia? Esses princípios, eles só cabem a condições específicas. Quais são essas condições, professor? Essas condições são para um meio homogêneo e para um meio isotrópico. Professor, o que seria um meio homogêneo? Ah, isso aí para vocês é mamão com açúcar. É só você lembrar lá da química. Você tem os meios homogêneos e os meios heterogêneos. Professor, e o que é isotrópico? Lá na química também você tem essa definição de isotrópico. Tem a ver com o meio e a composição de materiais que eles possuem. E aí eu quero isso de vocês. Eu vou deixar essas 2 perguntinhas. O que é um meio homogêneo e o que é um meio
isotrópico. Isso aqui vocês já estudaram lá na química, tá? Vou deixar aí 2 minutinhos só para vocês me responderem no chat, que eu estou querendo hoje. Hoje eu vim para que vocês participem, tá? Hoje eu quero participação. Então coloque aí no chat o que é um meio homogêneo e o que seria um meio isotrópico. 2 minutinhos. Muito bem, jovenzinhos. Retornamos aqui para a nossa aula. E aí? O que seria um meio homogêneo? Vamos lá para a química. A gente vai ter que lembrar dessa definição lá na química, tá? Meus queridos, existem os meios que são compostos por vários materiais. Você tem uma mistura, por exemplo, mas que essa mistura ela forma várias fases. Ou seja, os materiais eles podem se misturar, mas eu consigo, a olho nu, diferenciar esses dois materiais, distinguir eles dois. Como, por exemplo, água e óleo. Quando eu tento misturar água e óleo, coloco num copo de vidro a água e óleo, eu vou conseguir distinguir o que é água, o que é óleo, porque durante essa mistura, os dois, por terem densidades diferentes, vão ficar um em cima, o outro embaixo. Então, eles não se misturam totalmente. Eu consigo diferenciar eles dois. Esse tipo de mistura é chamada de mistura heterogênea, porque ela tem mais de uma fase. A olho nu eu consigo distinguir as fases do material. Porém, uma mistura pode ser também homogênea. Ela só tem uma única fase. Como, por exemplo, a gasolina aditivada. Eles colocam vários elementos químicos lá na gasolina que a olho nu eu não consigo distinguir. Mas ela está modificada. Ela não é gasolina pura. Tá? Como, por exemplo, o ar. Aqui no estúdio. Tem ar, né? Graças a Deus que eu estou respirando. Porém, eu tenho gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono. Tenho vários gases aqui. Mas eu não consigo dizer, ó, bem ali no cantinho tem oxigênio. Bem mais para cá tem hidrogênio. Não dá. Tá todo mundo misturado em uma única fase. Certo? Então, uma mistura homogênea é uma mistura que ela só me mostra uma única fase. Beleza? Então, aqui você tem essa característica para os meios que eu posso aplicar os princípios da óptica geométrica. Então, os princípios da óptica geométrica
só se aplicam em meios homogêneos. Certo, Jean? Jean, e meios isotrópicos? O que seria? Meios isotrópicos são meios que iso tem alguma coisa igual para todo mundo. Um meio isotrópico é um meio que algumas grandezas ou todas as grandezas associadas à situação, elas serão iguais em comportamento. Então, por exemplo, a velocidade da luz, lá no espaço, ela acaba se comportando de forma isotrópica. Porque o espaço é um meio isotrópico. Como assim, professor? A luz, ela se comporta com a mesma velocidade. Da velocidade das ondas de rádio, da velocidade do ultravioleta, da velocidade do infravermelho, porque o vácuo lá do espaço é um meio isotrópico. Dá a característica de todo mundo ter a mesma velocidade. Todo mundo tem o mesmo comportamento nesse meio. Então, aqui, para a óptica geométrica, eu tenho que assumir que a luz ela vai ter a mesma característica, o mesmo comportamento em qualquer meio que eu coloque esses princípios. Esses princípios, eles respeitam essas duas características. Para eles estarem associados a um meio, esse meio tem que ser homogêneo e isotrópico. Certo? O meio não pode modificar as características da luz e o meio tem que ser visualmente de única fase. Certo? Bom, professor, então o que eu posso estudar através desses princípios? Primeiro, eu vou definir cada um deles. E aí, durante essa explicação, eu vou citando aplicações. Tá? Então, vamos definir o primeiro. Primeiro princípio de propagação da luz é o princípio da propagação retilínea. De acordo com esse princípio, quando a luz ela está em um meio homogêneo, a gente viu agora há pouco que é um meio de uma única fase. E transparente, o que é um meio transparente? É um meio em que a luz ela não sofre distinção na sua propagação. Ou seja, ela não sofre interferência na sua propagação. Então ela pode se propagar de forma reta, sem sofrer desvios. Então, toda vez que o meio é homogêneo e transparente, o que acontece com a luz? Ela se propaga em linha reta. Beleza? Você está vendo aqui duas situações. A primeira é a situação de um laser. O que está acontecendo com a luz desse laser? Sai do objeto, se propaga, por exemplo, no ar e se propaga de forma reta. Então aqui eu posso dizer que pode ter ar, por exemplo. O que acontece com essa luz? Ela sofre desvios? Ela sofre interferência? Não, ela se propaga de forma retilínea. A mesma coisa acontece quando você está num veículo, numa viagem, por exemplo, numa rodovia, e aí fica à noite e você tem que ligar as lanternas desse veículo. A lanterna dianteira, ela vai emitir uma luz
que se propaga de forma reta em toda a trajetória. Você está observando na imagem que a luz da lanterna está se propagando de forma reta. A luz de freio, as luzes traseiras, elas também emitem, as lâmpadas traseiras, as lâmpadas de freio, elas também emitem luz. E essa luz, ela também vai se propagar de forma reta, desde que eu tenha um meio homogêneo e transparente. Desde que eu tenha essas duas características para esse meio, esse lugar, essa região que a luz está se propagando. Tá bom, jovens? Meus queridos, ficou alguma dúvida até aqui? Os meus anjos da segunda série da Unidade Escolar Cipriano Vieira de Sá, de Pajeú, estão nos acompanhando. Ficou alguma dúvida? Tranquilo, né? Vamos para o segundo princípio. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios luminosos. Esse princípio aqui também é muito presente no nosso dia a dia. Vamos lá. Vamos imaginar a situação em que você está numa festa, está num show, e tem vários holofotes, tem várias luzes, emitindo raios luminosos, várias lâmpadas emitindo raios luminosos, e esses raios luminosos, eles em algum momento se cruzam, passam um na frente do outro. O que acontece com esses raios de luz? Eles continuam a sua propagação ou a propagação de um deles interfere na do outro? Galerinha, eles vão continuar a sua propagação. Vão permanecer da mesma maneira de antes. Como se apenas um existisse. Tá? Então, esse princípio que explica essa situação é o princípio da independência dos raios de luz. Ele vai explicar o porquê dessa primeira lâmpada emitir luz nessa direção e quando essa segunda lâmpada também emitir luz, haver o cruzamento entre elas, porém não sofrer interferência uma com a outra. Tá? A mesma situação está sendo representada na outra imagem. E aí, o que esse princípio diz, professor? Que todo raio de luz, todo feixe de luz, que é o conjunto de raios de luz, ao se cruzarem, não alteram a propagação um do outro. É como se eles fossem independentes. Como se um não alterasse na propagação do outro. Tá bom? Não procuram alterar a propagação do outro. Certo? Esse é o segundo princípio, o princípio da independência. Próximo princípio, vamos lá. Terceiro e último princípio de propagação da luz. É o princípio da reversibilidade. Muito usado, às vezes, por nós no nosso dia a dia. Esse princípio, ele é usado, muitas vezes, quando você está em um táxi. Aí o motorista ele tem que prestar atenção na via, né? E ele não pode virar para conversar com você. Não vai virar o rosto e ficar com o rosto virado para ti, sem prestar atenção aonde o carro está indo. Ele tem que ficar de olho na via.
Mas ele, para iniciar uma conversa, faz o seguinte: olha para você pelo espelho retrovisor do carro, espelho retrovisor central, e você consegue enxergá-lo também olhando pelo retrovisor. Você conversa com ele olhando pelo espelho retrovisor. E ele também olhando para ti pelo espelho retrovisor. O que acontece? O raio de luz que chega ao olho do motorista, ele seguiu uma trajetória, um caminho. Ele saiu de você, incidiu no espelho retrovisor e refletiu até o olho do observador. Lembra que é esse caminho que a luz segue. Ela não sai do olho do observador e vai até o objeto. É o contrário. Ela sai do objeto e vai para o observador. Não é isso? Porém, para você olhar para o motorista, a luz ela vai seguir o mesmo caminho. Ela vai do motorista, incide no espelho e reflete até os seus olhos. Então, o raiozinho vermelho é o raio da luz que chegou até o motorista. O raiozinho azul é o raio da luz que chegou até você e você conseguiu observar o motorista. Em resumo, o que aconteceu nessa situação? O seu raio de luz é 1. O que você viu o motorista é 1. O raio de luz que o motorista te viu é outro. Porém, os dois vão seguir o mesmo caminho. Tá? Os dois podem seguir o mesmo caminho. Ou seja, os dois são reversíveis. A trajetória de um dos raios de luz permanece a mesma quando ele inverte o seu sentido. Então, o mesmo caminho, a mesma trajetória que um raio de luz pode seguir na ida, é o mesmo que ele pode seguir se ele inverter o sentido da propagação. Se ele está indo do motorista até você, ou de você até o motorista, ele vai seguir a mesma trajetória, o mesmo caminho. Tá bom? É a mesma coisa quando você fala com alguém olhando para o espelho e não para a pessoa. O que acontece? Vamos imaginar que o João está falando com o José através do espelho. Ele não está olhando diretamente para o José, o João. Ele está falando com ele através do espelho, olhando para o espelho. Porém, para o João ver José, a luz ela vai seguir essa trajetória. Sai de José e vai até João. Sai do objeto, olha aí, sai do objeto e vai até o observador. Certo? Galerinha, se o José olhar para o espelho assim como o João, o raio de luz que chega até José será o mesmo de João. Vai seguir o mesmo caminho. Então, se o raio de luz sai de João, que agora é objeto, e vai até o José, que agora é observador, ele vai seguir o mesmo caminho como na primeira situação. Então, eles são reversíveis. O mesmo caminho que um raio segue na sua ida, ele pode seguir caso eu mude de sentido.
tá? Só alterou o sentido nesse caso. Perfeito? Então, esse princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Prontinho? Ok? Então, esses foram os 3 princípios. Agora nós vamos trabalhar com as aplicações deles. As situações diárias, as situações cotidianas, que eu vou aplicar esses 3 princípios. E aí entra eclipse, aí entra sombra, penumbra, que o eclipse basicamente é só a formação da sombra ou da Terra, impedindo de ver a Lua, ou da Lua, impedindo de ver o Sol. Os eclipses basicamente são só fenômenos de sombra, tá? E o que seria sombra, professor? Bom, para você ter um meio iluminado, uma região iluminada, a luz tem que chegar até ela. Por isso que ela é uma região iluminada. Mas quando a luz não chega, pelo menos um pouquinho de luz, ou nada de luz chega àquela região, a região de ausência total de luz é chamada de sombra. Tá? Então a sombra é uma região em que a luz de forma alguma chega e ilumina aquele lugar. A sombra, ela existe em 2 situações. Quando a fonte de luz é pontual ou quando a fonte de luz ela é extensa. Então, um exemplo. Quando você está no seu quarto e você não consegue enxergar nada que está abaixo da sua cama, você olha para baixo da cama com a lâmpada acesa, a lâmpada do quarto está acesa, e olha para baixo da cama. A luz embaixo da cama, ela não chega, a luz do quarto não chega embaixo da cama. Então, aquela região embaixo da cama é uma região de sombra, que é uma região que não está sendo iluminada. A luz ela não chega até lá. Tá? Porém, existe também a penumbra. O que é a penumbra? A penumbra é uma região em que alguns pontos são iluminados. Alguns pontos são iluminados. E esse fenômeno, ele não acontece quando a fonte de luz é pontual, quando a fonte de luz é pequena. Ele só acontece quando a fonte é extensa. Certo? Então, vamos imaginar uma situação semelhante ao da cama, né? Mas vamos colocar agora uma mesa. Na mesa, no caso da mesa, você tem regiões de sombra e de penumbra. Como assim, professor? Deixa eu desenhar uma mesa aqui para vocês. Vamos imaginar que eu tenho uma luz, uma lâmpada iluminando essa mesa. Essa parte central aqui da mesa, ela não é iluminada de jeito nenhum. Não é iluminada de forma alguma. Por quê? Porque nada de luz chega até ela. Toda a luz que bate, que incide na parte de cima da mesa, não chega aqui na parte de baixo. Né?
nenhuma parte de luz que está batendo sobre a mesa, incidindo na superfície sobre a mesa, chega na superfície abaixo da mesa. Então, por isso que é escuro nessa região. Porém, nessa outra região que eu estou pintando de azulzinho, que é onde a gente bota as pernas, chega um pouquinho de luz. Não chega toda a luz, mas chega uma pequena parcela. Essa região azulzinha seria a penumbra, tá? Então, a sombra, ou também chamada de umbra, ela é uma região de ausência total de luz. Se tem pelo menos um pouquinho de luz chegando, aquela região se chama de penumbra, tá? E quando a região é totalmente atingida pela luz, ela é chamada de região iluminada. Certo? Vamos aos exemplos. Vamos aos exemplos. O professor José Mesquita já citou um exemplo, né? Que é o eclipse lunar. Exatamente, professor. O eclipse lunar, ele seria um exemplo de situações, de aplicações de sombra e penumbra. E aqui eu tenho uma situação que ou você tem sombra apenas, ou você tem os dois, penumbra e sombra. Vamos lá. Quando eu coloco uma fonte de luz para iluminar uma região e à frente dessa fonte de luz eu coloco um obstáculo, nós vamos chamar esse obstáculo de anteparo. O anteparo é só um obstáculo para a luz, é um objeto que eu coloquei na frente dessa luz. Para uma situação de fonte pontual, ou seja, que a fonte é menor que o anteparo, que a fonte é pequena, eu vou produzir apenas sombra. Eu vou produzir apenas sombra. Por exemplo, você pega um LED apenas, um LED, e tenta iluminar um globo terrestre, daqueles grandes. Na parte de trás do globo terrestre, só vai produzir sombra. Não vai produzir penumbra. Porque o LED, ele é bem pequeno em relação ao globo. Então, eu só tenho produção de sombra. Agora, se eu coloco uma fonte extensa de luz, com um anteparo pequeno, eu vou produzir não só sombra, mas também penumbra. A região da penumbra, ela vai ser regiões que ficam nas bordas da sombra, nas extremidades da sombra. Então, por exemplo, você tem um refletor agora, você trocou o LED por um refletor. E trocou o globo grande por um globo pequeno. Aqueles globos de mesa, né? O que vai acontecer? Nesse caso, a fonte de luz é maior que o anteparo. Então, eu vou produzir sombra
na parte de trás do globo, porém, nas extremidades eu vou produzir penumbra, vai chegar um pouco de luz. Então, para quem está visualizando aqui atrás, essa região aqui onde a luz chega, vai ter essa visão aqui, ó. No centro vai ser bem mais escuro que nas bordas, que nas laterais. Tá? Esse centro seria uma região de sombra e nas laterais você tem uma região de penumbra. Mas isso só quando a fonte for extensa. Tá? Vamos aqui para mais outros exemplos. Os eclipses. Nos eclipses, você tem regiões de sombra e de penumbra. Isso vai dar origem ao eclipse total ou parcial. Tá? Então, por exemplo, no eclipse solar, você tem nessa ordem, tá? Você vai seguir uma ordem específica para que o eclipse seja solar. O eclipse solar é quando eu tenho Sol, Lua e Terra nessa ordem. Ou seja, a Lua ela fica entre o Sol e a Terra. E eu provoco o quê, professor? Quando o eclipse é solar, eu não consigo observar o Sol. Tá? Eu não consigo observar o Sol. A Lua, ela interfere na luz do Sol que chega até o nosso planeta. Tá bom? Jovenzinhos, quero saber de vocês o seguinte. Nesse ponto central, quem está aqui vai observar um eclipse total ou um eclipse parcial? E nesse ponto das laterais, vai observar um eclipse total ou um eclipse parcial? Vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já.
Muito bem, jovens. E aí? No nosso ponto externo, ou seja, nas laterais, nós vamos ter um eclipse solar parcial. Por quê, professor? Nesse ponto externo, nesse ponto extremo, na periferia, que a gente chama, eu tenho um eclipse do tipo parcial, porque essa região é uma região de penumbra. Ou seja, parte da luz chega até essa região. Você observa que ela é até um pouco mais clara, né? Então, quem está nessa região da periferia da luz ia receber uma parcela da luz e iria ver apenas metade do Sol iluminado. Já quem está nessa região central, você teria um eclipse do tipo total ou anelar. Por que ele tem esse nome de eclipse do tipo anelar? Porque totalmente a parte central da luz, na verdade a parte central de quem está nessa região, não vai receber luz solar. Então toda essa parte do Sol, essa parte central dessa estrela, ela fica no escuro, tá? E aí fica só uma bordinha iluminada. Então fica semelhante a um anel. Por isso o nome desse eclipse também pode ser anelar. Tá bom? Então, diferente do parcial, o eclipse total ou anelar, a Lua centralizará o Sol, ficará bem no centro do Sol, bem no centro dessa estrela, impedindo totalmente que a luz chegue ao nosso planeta. Então, quem está nessa região mais escura da imagem estará presenciando um eclipse total porque está numa região de umbra ou sombra. Professor, e quem está na outra região, no resto do planeta? Quem está nessa região iluminada vai receber total luz solar, não vai perceber o eclipse. Para ela, não está existindo nem eclipse, não está nem acontecendo eclipse. Então, por isso que às vezes sai no jornal ou em sites, na Europa hoje aconteceu um eclipse total. Hoje, professor, por que aqui na América não aconteceu? Porque a gente estava exatamente numa posição iluminada. Tá? Jovens, então se o eclipse solar eu não consigo ver o Sol, o lunar eu não consigo observar a Lua. O lunar ele tem a configuração de Sol, Terra, Lua. A Lua, ela não poderá ser vista porque o Sol serve como anteparo. E como o Sol serve como anteparo, não, como a Terra serve como anteparo. Como a Terra tem uma dimensão muito maior do que a Lua, nenhuma região desse eclipse produzirá uma Lua pela metade. Ou seja, nenhuma região produzirá um eclipse parcial. Esse eclipse ele só existe de forma total, tá? Esse eclipse ele existe só de forma total. Jovens,
Esse eclipse, ele vai acontecer porque a Terra serve como anteparo e a Lua, ela não produz luz própria. Ela é um corpo iluminado. Então, ela necessariamente precisa da luz solar para ser vista. Tá bom? Professor, mas eu já vi a Lua de manhã. Eu também. Por que a gente vê a Lua de manhã em alguns casos? É simples. A Lua, ela está sendo vista à noite por um lugar, por uma região, enquanto aqui está de manhã, em alguma outra parte do nosso planeta, está à noite. Então, nessa região do nosso planeta que está à noite, a Lua está sendo iluminada pela luz do Sol. Porém, para nós ainda conseguimos ver a Lua por conta de um reflexo dessa luz que em algum lugar está à noite. Então ali nada mais é que uma ilusão de óptica. A Lua não está ali. Ali é só um reflexo dela. Por isso que a gente vê ela bem mais fraquinha, né? Então ali a Lua não se encontra naquela região. Ela está lá do outro lado do planeta. É só um reflexo. Então é como se ela estivesse bem aqui, ó, para quem está à noite. E quem está de dia, ela estivesse bem aqui, ó. Mas só isso aqui é só uma ilusão de óptica. Ela não está ali realmente. Certo, jovens? Meus queridos, vamos finalizar aqui o nosso primeiro encontro, tá? A gente vai finalizar aqui a nossa primeira aula, mas eu agradeço a presença de todos vocês, beleza? E no nosso próximo encontro, depois dessa pequena pausa, a gente vai retornar e vamos falar sobre mais outros fenômenos que envolvem a óptica geométrica e os princípios, tá bom? Até o próximo encontro, galerinha. Voltamos já já e até lá.